a gente vai mostrar alguns métodos também de manipulação de string, tá? E a gente já vai usar isso para resolver um problema, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar... Tem uma paradinha pequena, um negocinho de leve, que se chama cifra de César. É um negócio... Já ouviu falar? Então, como é que funciona? A cifra de César foi a primeira forma de criptografia, assim, um pouquinho pensada, né? Que consistia no quê? Você tem o alfabeto e você tem uma chave. A chave, ela é o quanto você anda para a direita ou para a esquerda no alfabeto. Então vamos imaginar assim, um vetor, o alfabeto, um vetor lá de 23 posições, com as letras A, B, C, D até a última, beleza? Então, se eu quero colocar a palavra, por exemplo, Java, e aí eu coloco a chave 2, significa que eu vou andar 2 casas para a direita, para eu poder fazer uma nova palavra que vai ser formada com letras diferentes do J-A-V-A, tá certo? Então, por exemplo, para eu colocar lá, vamos supor, eu quero escrever A, e a minha chave é 2, então eu vou fazer B, C. Então o que vai sair no lugar do A é a letra C, tá certo? E o mesmo vale se eu fizer uma chave negativa. Então, por exemplo, eu quero A, só que eu coloco -1. Então, é como se o alfabeto fosse circular, né? Aí, se eu estou no A e quero voltar a 1, eu vou para o Z. Entendeu? Isso. Aí, quais são os processos para criptografar e descriptografar? Os processos são o seguinte. Para criptografar, eu embaralho. Então eu pego uma frase e aplico uma chave nessa frase e vou substituindo letra a letra pelas novas letras, baseado em quantas casas eu vou andar. Ok? E para desembaralhar, se a chave é positiva, significa que ela foi embaralhada andando para a direita. Então eu vou diminuir da chave. Então, por exemplo, se a minha chave é 2 e a letra era A, eu mostrei C, porque andou 2 casas, B, C. Porém, se eu quero descriptografar, eu volto 2 casas. Então vai estar aparecendo C lá, eu vou andar uma casa a menos, cai para B, e andar uma casa a menos, cai para A de novo. Eu voltei a chave que era, ou a letra que era real. Beleza? Tá tranquilo? Então, a gente vai, não sei se vai dar tempo de terminar a fazer, porque eu quero, na verdade, não só fazer o exercício com vocês, mas a ideia principal é explicar passo a passo tudo que eu vou estar fazendo em relação a programar em Java, tá? Em relação à matéria. Beleza? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um diagrama de classe para a gente entender quais são as classes que eu vou utilizar. Então eu vou criar uma classe assim, ó, criptografia, beleza? Vai ter uma classe chamada criptografia. Essa classe criptografia, eu vou colocar 2 operações nela. A operação criptografar e a operação descriptografar. 2 operações, tá certo? Todos esses métodos, eles me retornam um texto, porque eu vou passar um texto, ele vai criptografar e vai me devolver um texto de volta. Certo? Eu vou passar um texto criptografado, ele vai descriptografar e vai me dar um texto de volta. Então,
O valor de retorno vai ser, nos dois casos, uma string. Ok? Ó, uma string. Então aqui, ó. Aí, o que eu vou pensar aqui? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar um método. Eu quero criar um método que eu passe para ele uma letra e uma chave e ele me passe qual é a... Ele me retorna qual é a posição da letra que eu vou ter de retorno. Tá certo? Por quê? Vamos imaginar o seguinte, o alfabeto eu vou colocar num vetor de string. Então, por exemplo, se eu colocar assim, letra C, olha, o vetor, a posição 0 é A1 é B e a posição 2 é a C. Então, se eu passar para ele letra C, eu quero que ele me devolva a posição do vetor. Ok? Tá tranquilo? Para quê? Porque aí eu somo 2 ou diminuo 2 nessa posição. Para eu saber qual é a letra para criptografar ou descriptografar. Então, eu vou colocar aqui, olha, vou chamar esse método de posição. Tá? E aí, esse método, ele vai me devolver uma variável do tipo int, porque ele vai me devolver a posição da letra. E aí, eu vou fazer um inverso desse método. Eu vou pegar e vou passar o número para o método e eu quero que ele me devolva a letra desse número. Tá certo? Então esse método é o posição e eu vou chamar um método aqui, ó, de letra. Tá certo? A posição, eu passo a letra, ele me devolve a posição do vetor que aquela letra tá. Tá certo? Oi? Ó, quando eu passo a letra, ele me devolve a posição que a letra tá. Quando eu passo uma posição, ele me diz que letra que é. Beleza? Tá entendido? Então, ó, quando eu passo uma posição, ele me devolve uma letra. Beleza? O que eu preciso nessa classe ainda? Eu preciso, de cara, ter um atributo. Quem lembra da aula passada o que é um atributo? O que é um atributo? É uma variável declarada no... Olha lá a classe de vocês que a gente deixou como comentário. Isso, uma variável declarada dentro da classe, não dentro de um método, mas lá dentro da classe. Então, eu vou criar uma variável aqui, que é um atributo para a classe, chamada alfabeto. Beleza? Essa variável, né, ela é um vetor de string. Ok? Ela vai ser um vetor de string para mim. Tá tranquilo? Bom, então olha só, a minha classe criptografia, ela já tem um método que criptografa, um método que descriptografa, um método que devolve a posição dada a uma letra e um método que devolve a letra dada a uma posição, e isso sempre em relação a esse vetor de string aqui. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Bom, eu vou precisar de criar aqui uma outra classe. Vou chamar essa classe de principal.
só para vocês irem entendendo o esquema da coisa. Olha lá. Vou chamar essa classe de principal. Sendo esta a classe principal, olha só, eu tenho que ter de cara um método main, certo? É só nessa classe que tem um método main. Olha lá, ele é público, tá vendo? Tem o sinalzinho de mais, void main. Tá faltando dizer que esse método é estático. Então eu seleciono o método aqui e olha só, cadê estático? Olha lá, estava false, eu vou colocar true. Então tá vendo? O método quando é estático ele está sublinhado. Beleza? Ah, tá faltando nesse cara aqui, olha só, parâmetros. Esse cara tem o parâmetro args. Esse parâmetro é um vetor de string. Beleza? Aqui também, nos outros métodos, nós esquecemos de colocar os parâmetros. O método criptografar, ele precisa do texto para ser criptografado, certo? E esse texto é do tipo string. E ele precisa também da chave, que é do tipo int. A mesma modo, o descriptografar, ele precisa do texto, que é string, e precisa da chave, que é int. Beleza? Esse cara aqui, olha, que devolve a posição, ele precisa da letra. Eu vou passar uma letra para ele, ó, e ele vai me devolver, essa letra é uma string, né? Ele vai me devolver lá a posição. E o letra, ele precisa de uma posição. Eu vou passar uma posição para ele e ele vai me devolver que é um int, né? E ele vai me devolver a letra correspondente àquela posição. Certo? Tudo tranquilo até agora? Sim. Tá dando para entender? Beleza. Olha só, além do método main aqui, eu vou pedir para o usuário algumas informações, ok? Então, eu vou, ao invés de toda hora ficar fazendo assim, olha, J-Option Pane, parará, parará, eu vou, ao invés de toda hora criar o mesmo trecho de código para mandar uma caixa de input para o usuário digitar alguma coisa, eu vou criar um método que peça informação para o usuário. Tá certo? Porque aí depois o meu código fica pequeno. Lembrem-se de uma coisa. A orientação objeto, lembra da primeira aula que eu falei assim, olha, a janela está grande, eu podia fazer só o objeto vidro, que eu aproveito na lâmpada, aproveito no monitor, você lembra? Então, orientação objeto, toda vez que eu percebo que eu estou escrevendo mais de uma vez o mesmo código, aquele código ele deveria virar um método para mim. Por quê? Porque aí eu escrevo o código uma única vez e vou chamando esse código quantas vezes eu precisar. Tá joia? Não vou virar. Então, eu vou escrever um método aqui, olha, chamado ler. Tá certo? Esse método, ele vai ler alguma coisa que o usuário vai escrever. Então, ele vai me devolver uma string. Esse método ler, eu tenho que passar para o usuário uma mensagem do que ele vai ler, do que o usuário tem que escrever. Então, eu vou colocar aqui, ó, MSG, que é a mensagem que eu vou passar para o usuário, a pergunta, né, para ele entrar com a informação. E esse cara é uma string. Tá certo? E eu vou também mostrar informações para o usuário. Então eu vou criar aqui um método escrever. Ok? Esse método escrever, ele é void mesmo, e eu tenho que passar para o usuário o texto ou a mensagem, né, mensagem que eu quero que o usuário receba.
Beleza? Então, ó, o nosso objetivo é fazer com que o usuário consiga criptografar ou descriptografar qualquer texto dele. Ele vai ler, no caso, todos que estiverem inscritos, certo? Todos que estiverem o quê? Como inscritos. Como... A mensagem, não sei. Ah, sim. Mas e o que for íntimo? Aqui? Então, aí aqui a gente vai fazer chamadas diferentes nele. Entendeu? O que acontece? Olha só a pergunta que ela fez. Veja bem, essas assinaturas de método, eu tenho que realmente prestar atenção nelas, porque é como se, quando eu estou programando, é como se eu estivesse montando um Lego. Então, se as peças não se encaixarem, eu não consigo montar esse Lego. Então eu tenho que pensar que os encaixes das peças são as assinaturas dos métodos. Então, assim, foi bem pensado de que eu só estou lendo string, mas tem coisa que eu tenho que chamar que é int. Então, se eu precisar, por exemplo, ler a chave, entre com a chave para criptografar, eu vou ter que fazer um integer.parseInt para fazer o parse de um valor string para inteiro, tá? Mas é isso aí mesmo, você pensou certinho. Bom, então, tem um outro detalhe aqui que eu tenho que mostrar também, que é esse aqui, olha. Tá vendo aqui, olha? Eu tenho uma associação, ó, Unspecified Association to Navigable Association. Vocês aprenderam isso em um ML. Claro. O que significa essa seta aqui, ó? Vou quebrar um galho que foi o único que respondeu alguma coisa, né? Todo mundo falou porra nenhuma, né? Vou quebrar este galho. Então, o que acontece? Essa associação, ela está me mostrando o seguinte: em termos de análise, essa classe principal enxerga e acessa a classe criptografia. Como essa linha aqui tem uma seta, a seta está indicando que essa enxerga essa. Se eu não tivesse colocado seta, ou se a seta fosse para os dois lados, essa enxergaria essa e essa enxergaria esta. Tá certo? Enxergar significa o seguinte: vamos pensar por hora que é uma relação de pai para filho. Tá? O pai, a partir do pai nasce o filho. Mas a partir do filho não nasce o pai. Certo? Então, o sistema, vamos pensar assim também, o sistema só usa essa classe aqui se antes essa daqui for utilizada. Então, veja bem, isso depende, daí que vem o nome análise, né? Pode colocar? Pode, mas depende da situação que você está modelando, que você está fazendo análise. Vamos pensar no seguinte: se eu tenho um consultório médico, o médico tem que enxergar paciente? Tem, certo? O paciente marca consulta com o médico, certo? E o médico consulta o paciente, certo? O médico tem que enxergar paciente? Tem. O paciente tem que enxergar médico? Tem. Porque senão, quando ele for marcar a consulta, como é que ele vai escolher qual é o médico que ele quer consultar? Então ele também tem. Nesse caso, um enxerga o outro. Beleza? Tem casos que isso não acontece. Vamos pegar o mesmo exemplo da consulta. Quando o médico consulta o paciente, ou o paciente se consulta com o médico ao final da consulta dá uma receita. Certo? Essa receita é um documento. Quem emite a receita?
o médico. A receita precisa enxergar o médico? A receita? A receita vai falar assim, quem será que me escreveu, me prescreveu? Não precisa. Então, o que acontece? Quando você está montando a análise, você tem que pensar na visão das coisas no mundo real para você definir qual seta que você vai usar. E cada seta daquela, cada linha que liga uma classe na outra, a diferença dela não é só visual, ela vai dar diferença na hora de você programar. Isso aqui, para análise, é a visão. Para a gente, significa que essa classe vai ter uma variável do tipo criptografia. Beleza? Que a gente vai programar. Bom, como é que nós vamos começar a fazer esse bicho aí? A gente vai começar fazendo... Opa! A gente vai começar fazendo de trás para frente. Beleza? Tá bom. Nós vamos começar de trás para frente. Calma, já ficou sem ar. Por que de trás para frente? Veja bem, concorda que o início do programa é a minha classe principal? Certo. Só que, para eu montar a minha classe principal, eu não posso começar por ela, porque como é que eu vou usar os métodos que ainda não existem? Então, ficou ruim para mim. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Imagina um brinquedo de Lego. Eu quero montar lá, sei lá, um castelo. Primeiro, eu tenho que ter as peças, para depois eu começar a encaixar uma na outra. Tá certo? Então, vou fazer a partir... Depois eu vou mostrar outras técnicas de programação para vocês, né? Que vocês já começam aqui da classe principal e à medida que for precisando, você vai modelando. Mas isso aí eu não gosto de mostrar assim no início, porque muita gente vai programando a moda cacete, né? O cara não pensa no que ele vai precisar primeiro para ele ter uma estrutura e ele sai programando igual um desesperado, já sai metendo a mão na massa e aí no meio do programa, quando o programa é muito complicado, a pessoa se perde. Então eu gosto de fazer o passo a passo aqui primeiro para você ver, olha, existe uma ideia, agora eu vou programar em cima dessa ideia. Até mesmo porque, quando vocês forem fazer prova, não só comigo, mas vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa, não tem como a pessoa te passar em texto de prova o que é para você fazer. Ela vai te dar uma análise dessa, você vai ter que bater o olho e vai ter que entender a análise e programar de acordo. Tá certo? Tipo assim, como é que eu vou explicar? Eu quero... Pô, vocês vão ter 2, 3 páginas de texto para fazer um negocinho assim. Tá certo? Então, olha só. Uma vez definida a análise, o que vocês podem mexer só no conteúdo de cada método? O que está escrito ali, da forma que está escrito ali, tem que ficar igualzinho na tua programação. Tá certo? Então, tem que ter uma classe chamada criptografia. Tem que ter dentro da criptografia uma string, um vetor de string chamado alfabeto, ele tem que ser privado. Tem que ter um método criptografar com aqueles... Entendeu? Tem que ser igual tá ali. Aí, como você vai construir cada método, aí já é um problema sexual seu. Tá certo? Aí você decide. Se você quiser fazer uma programação porra louca, tudo bem. Se você quiser fazer uma programação mais detalhada, também tudo bem. O que importa para a análise é que, chamando determinado método, eu vou ter determinada coisa resolvida. E aí uma outra coisa que é muito importante, também vocês pensaram, é o seguinte. Quando vocês começaram a programar, era algoritmo, não era? Sim. O algoritmo era o programa inteiro. Cada algoritmo de vocês era um programa inteiro. Tranquilo? Que fazia uma porrada de coisa.
Agora, como a gente está trabalhando com uma linguagem orientada a objeto, cada método é um algoritmo. Você não se importa com os demais. Cada método é um algoritmo. Então você tem microproblemas para você resolver em cada método. E aí, o que vai acontecer? Cada microproblema é um problema pequenininho. Então foda-se ele. Tá certo? E eu não tenho que pensar no restante. Qual que é a ideia? Eu dividi para conquistar. Então, eu tenho que resolver. Quer ver um detalhe? Muita gente chega na prova e entrega a prova em branco. Ah, professor, a prova estava difícil? Não. Viu a coisa inteira. Quando você tiver medo de uma coisa que está muito grande, não olha a coisa inteira, não, que dá medo. Olha um pedacinho, olha outro pedacinho, olha outro. Tá vendo? Resolve pedacinho a pedacinho. Tá certo? Então, se olhar tudo, puta merda, tem um monte de coisa para fazer, eu não sei o que. Não, calma, cada pedacinho. E é assim que a gente vai começar a programar. Então, vamos deixar de lenga-lenga. Vamos lá pro Java. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar, ó, a classe criptografia. Então, ó, no meu pacote aula 2, botão direito, novo, classe Java. Beleza? Fui lá, olha lá, nome da classe, criptografia. Ok, vou finalizar, a classe está lá. Beleza? Vou aumentar ela aqui, tranquilo. Aí, o que eu tenho aqui, olha? Eu tenho um vetor, ó, é privado, está com um sinalzinho de menos. Eu tenho um vetor de string chamado alfabeto. Então, olha lá. Veja bem. Ah, foi mal. Ó, e ele ainda é privado. Então, olha lá, é private string alfabeto. Beleza. Tá vendo? O meu alfabeto, ele ainda não tem nada. Veja bem, eu vou daqui a pouco criar um método aqui para inicializar este alfabeto, tá certo? Mas que até talvez eu explique ele, tá? De cara assim para vocês. Mas é porque é uma coisa um pouco mais à frente. Mas enfim. Vamos lá. Agora eu tenho, ó, criptografar, ó, public string criptografar, pede texto e chave. Então, olha lá, public string criptografar, pede um parâmetro string, que é o texto, pede um parâmetro int, que é a chave. Beleza, tá o método lá criado. Professor, tá dando erro. Tá, porque olha só, tá dando erro porque aqui, ó, ele tá reclamando aqui, ó, faltando a linha de retorno. Como o nosso método ele devolve uma string e até agora eu não programei nada, enquanto eu não fizer uma linha assim, ó, de retorno, ele fica dando erro. Tá certo? Só que o retorno, né, eu teria que retornar uma string, tá vendo? Olha lá, retornei uma string vazia. Mas eu não preciso fazer isso, é só para vocês não ficarem apavorados aí. Bom, novamente, olha lá. Só que agora chama descriptografar. Então, olha lá. Public string descriptografar, pede um parâmetro string texto e um parâmetro int, que é a chave. Beleza. Ó, eu vou dar uma diminuída aqui para caber tudo.
Isso aí. Ó, agora... Oi. Ah, foi mal. Faltou digitação. Valeu. Aí agora, eu tenho aqui, olha, posição. Olha lá, public, int, posição e o parâmetro é letra. Ó, public, int, posição e o parâmetro é string letra. E o último método, que é ó, public string letra e o int posição. Ó, public string letra e ele pede uma posição. Beleza? Veja bem, isso aqui não está na ordem. Beleza? Eu poderia colocar, por exemplo, esse cara aqui em cima, o outro lá embaixo. Não está na ordem. Eu só estou criando. Quando eu for fazer o programa principal, aí eu vou ordenar o que vai ser chamado quando. Entendeu? Eu passo uma letra como parâmetro e ele vai me devolver qual a posição do vetor aquela letra está. Tá? E aqui é o contrário. Eu passo um número como parâmetro e ele vai me devolver do vetor qual é a posição correspondente. Beleza? Bom, tranquilo. Olha só. Eu vou ter que usar um recurso que não está lá na análise, que é criar um método construtor para essa classe. Tá? Tranquilo? Então, o método construtor, ele é o único método que ele começa com letra maiúscula. Por quê? Porque o método construtor ele tem o mesmo nome da classe. Então, só por causa disso que ele tem que ter letra maiúscula, porque a classe começa com letra maiúscula. Então, ó, eu estou criando aqui o método construtor, ó, public criptografia. O que faz o método construtor? Quando essa classe sobe para a memória do computador, o método construtor é executado. Beleza? Então, carreguei a classe para a memória, ele executa o que está no método construtor. Mais ou menos. É como se eu... quando vocês faziam algoritmo, lembra que o professor passava assim, ó, primeiro você define as variáveis, depois você inicializa as variáveis, para depois fazer entrada, processamento e saída. Lembram disso? Então, o método construtor, ele vai servir só para eu inicializar o alfabeto. Que quando subir para a memória, eu já quero inicializar o vetor alfabeto. Tá tranquilo? Bom, olha o que eu vou fazer para inicializar o alfabeto. Eu vou criar aqui uma variável local só para fazer passo a passo, chamado letras. E essa variável recebe. Ó, eu vou colocar aqui ponto e vírgula entre uma letra e outra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. Caraca, moleque. Tá vendo? Cadê que lugar aqui? Ah, é. Muito bem. Porra, tava indo tão bem.
Tá, beleza. Aí fala assim, pô, professor, o que você fez esta mercadoria? Olha o que eu vou fazer. Eu coloquei ponto e vírgula entre cada letra para usar como um caractere separador. Para eu saber o que é uma letra e o que é outra. Por quê? Olha como é que eu vou inicializar o alfabeto. Alfabeto recebe letras. Letras é de que tipo? String. String é um tipo de dado ou é uma classe? Uma classe. Então ela tem métodos. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto. Olha, vou achar esse método aqui, ó, split. É. Olha só. Quando eu posicionei no método split, deixa eu ver se ele dá alguma informação aqui. Bom, na falta deste puto dar alguma informação, deixa eu ver se eu dou um contraespaço a mais. Não, ele só está dando esse javadoc aqui. O método split, ele está pedindo uma string para mim, tá vendo? O que é essa string? É um caractere separador. Tá vendo? E olha aqui o que ele está dizendo, ó. Olha aqui na documentação, o método split, você passa um texto para ele e ele devolve mais um vetor. Então, qual é o texto que eu vou passar para o split? O que ele está pedindo ali no split? Veja, split é separar, tá certo? Então, eu vou separar esse método, o que ele vai fazer? Ele vai separar todas as letras e vai colocar cada letra numa posição do vetor. Então, ele mesmo já faz, ele pega a letra A, coloca na posição 0, pega a letra B, coloca na posição 1, e aí vai. Só que ele precisa saber o seguinte, o que eu vou usar para separar uma letra de outra? Então, por causa disso, que eu coloquei ponto e vírgula. Então, eu vou passar para ele o texto, ponto e vírgula. Então, eu estou dizendo para ele, olha só, você vai separar as letras por ponto e vírgula. Deixa eu ver o que o puto está reclamando aqui. Deixa eu ver aqui. Não precisava, olha só, foi mal ali, não precisava eu colocar essa paradinha aqui, que eu sempre esqueço o nome do alfabeto, tá? Então, a partir de agora, eu considero que o meu alfabeto já foi inicializado, tá? Então, ele já tem todas as letras. Veja bem, Java faz diferença de letra maiúscula para minúscula, ok? Então, quando vocês forem trabalhar, professor, o meu não funciona. Aí você vai lá, você escreveu com letra maiúscula. Então não vai funcionar. Então, se você quiser escrever tanto com maiúsculo quanto minúsculo, você tem que usar um pouquinho mais de lógica. Bom, o que eu vou programar agora? Eu quero programar a posição. Beleza? O que nós temos que fazer agora? Dada uma letra, nós temos que achar a posição. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um for para percorrer o vetor. Beleza? Então, olha lá, bem facinho, um int i igual a 0, enquanto i for menor que alfabeto.length. Tá vendo? Eu estou chamando um método do alfabeto.
é o método length. O que o método length mostra para mim? Percorre todos os textos. Muito bem, o método length me mostra... Foi mal, não é length aqui, eu confundi com... É length sim. O método length, ele me diz quantas posições tem o vetor. Na verdade, ele vai me devolver um número. Vamos supor que aqui vai ter 24 posições. Ele vai me devolver o número 24. Então eu estou fazendo assim, para o i de 0, enquanto o i for menor que 24. Por que menor? Porque vai de 0 a 23. Se eu colocar menor ou igual, vai dar pau. Tá certo? Aí, incrementando o i de 1 em 1. O que eu vou fazer? Eu vou procurar letra a letra, ok? Vou procurar letra a letra. Então, olha bem o que eu vou fazer. Se a letra que foi passada como parâmetro, ponto, equals. Olha lá. No Java, igual é para você atribuir. Então, uma variável igual um valor. A variável está recebendo aquele valor. Igual, igual é para comparar. Beleza? Só que igual, igual compara números. O string, ele compara letras. O equals compara letras. Ah, professor, eu quero, sei lá, que se o usuário digitar uma letra maiúscula ou uma minúscula, o que eu faço? Ah, eu posso colocar aqui, equals ignore case. Que aí ele tenta, em cada letra, ele tenta com maiúsculo e minúsculo. Tranquilo? Então, para não dar mangue, eu já vou colocar aqui, o equals ignore case. Eu vou comparar quem? Eu vou comparar com cada posição do vetor, alfabeto. Então, olha lá, eu vou comparar com o alfabeto na posição i. Então, cada vez que eu estiver fazendo um loop aqui, eu estou comparando a letra que foi passada como parâmetro com a letra em uma determinada posição do vetor. Quando eu achar a letra igual, o que eu faço? Eu tenho que devolver a posição. Então eu vou retornar o i, que é a posição do vetor. Veja bem, continua. Veja que o Java continua apresentando o erro aqui, Não. Veja bem, olha só. Concorda que o Java não sabe qual o valor que vai vir em letra. Ele não sabe, certo? Então, para ele, como é uma variável string, pode vir qualquer valor alfanumérico. E que pode percorrer o vetor todo e não achar nada correspondente. Então, eu posso fazer esse loop todinho e não achar ninguém. E aí, eu termino o loop e o meu método, que tem que devolver uma posição, ele tem que devolver um número, ele não devolve nada. Tá certo? Tá tranquilo? Então, do jeito que o meu código tá, eu posso executar o método todo e chegar ao final do método sem ter um número para devolver. Então, isso ele não aceita. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, para mim, o vetor, ele vai de 0, sei lá, de 0 a 23. Certo? Então, número negativo, para mim, não existe. Então, eu vou dizer que, olha, para o meu programa saber que teve um erro ali, eu vou fazer assim, return -1. Olha lá, acabou o erro. Tá vendo? Retornei um número negativo. Então, eu já sei que se parecer um número negativo para mim, é porque ele não encontrou ali no vetor. Tá beleza?
Tá tranquilo? Eu digitei 1, 2, 3, mandei criptografar. Não tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ah, uma outra coisa, ó. Vou salvar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Ah, não, depois a gente complica. Vamos complicar agora. Tá lá. Agora, nós vamos fazer um método que é o contrário. Dada uma letra, certo? Eu vou fazer o quê? Aliás, dado uma posição, eu tenho que devolver a letra. Esse é o mais difícil. Olha só o que eu vou fazer. Return alfabeto na posição. Acabou o método. Tá vendo? Estou montando tudo separadinho, sem complicação de lógica na minha cabeça. Tudo curtinho. Tudo curtinho. Aí agora, vamos para criptografia. Beleza? Bom, olha a situação. Primeira coisa, eu vou pegar um texto, certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o texto que eu recebi e o texto que o método está produzindo, que é o texto criptografado. Beleza? Então, eu vou criar aqui uma variável. Ó, vou chamar essa variável de crip, porque criptografado fica muito grande. Recebe vazio. Tá joia? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar letra a letra do texto que eu estou recebendo e aplicar a chave para que eu possa descobrir qual é a letra criptografada. Tranquilo? Então eu pego, por exemplo, aula. Eu vou pegar A mais a chave e vou ver que letra que dá. Por exemplo, a chave é 5. Então eu vou pegar A, B, C, D, E, F. Opa, no criptografado eu vou botar um F. U. Aí eu vou contar mais 5 letras, vou ver a letra que dá e vou colocar depois do F. Muito bem, muito bem. O Beck hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que fazer um for para percorrer letra a letra o texto que chegou para mim. Então, olha só. Vou fazer meu for. Para um i de 0, enquanto i for menor que texto, ponto, length. Beleza? Então, o que é o length do texto? Quantidade de caracteres que tem no texto, incluindo espaço, enfim, tudo. Vou incrementar o i de 1 em 1, então i mais mais. Beleza, já percorro. O que eu vou fazer agora? Eu preciso pegar letra a letra. E cada letra eu preciso colocar onde? Numa variável int auxiliar lá para eu poder trabalhar. Então, eu vou criar aqui também, olha, int posição recebe 0. Olha lá, criei uma variável posição. O que eu vou fazer então? Olha só, quem que me devolve a posição? Posição. Certo, biscoito? Então, olha só, o que eu vou fazer? Posição recebe. E isso eu estou fazendo bem passo a passo, porque dava para fazer tudo numa linha só, tá? Então, eu vou fazer bem passo a passo. Posição recebe quem? Ela recebe o próprio método posição, só que eu tenho que pegar só uma letra desse texto aqui, ó. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó. E caramba, fui no lugar errado. Ó, posição, ó, esse é o posição variável e esse é o posição
método. Ela recebe o método posição. Eu tenho que passar o texto para esse método posição, que é a letra. Tá vendo? Ó? Esse posição aqui eu tenho que passar a letra. Como é que eu pego a letra? Vou pegar da seguinte forma, ó. Texto, que é o texto que veio como parâmetro, ponto, substring. O que é substring? Sub é um pedaço. String é a minha variável lá do tipo string. Então eu vou pegar um pedaço do texto. Qual é o pedaço do texto que eu vou pegar? Olha aqui, ó. Tá vendo que o método substring eu posso passar só o valor inicial ou eu posso passar duas variáveis? Tá vendo? Olha só. Essas duas variáveis são o quê? Posição inicial. Não. Quantas letras eu vou ler? Ah, não. Esse é posição final. É. Posição inicial, posição final. Quem é a minha posição inicial? I. Quem é a posição final? I mais 1. Ah, professor, não entendi. Vamos lá. Olha como é que o substring trabalha. Tem aqui a palavra aula. Beleza? Olha só como é que o substring trabalha. Prestem minha atenção. Aula. Essa é a string inteira. Esse é o texto que eu passei. O que o substring faz? Ele numera cada posição da letra. Só que ele não numera no meio da letra. Ele numera antes da letra. Então, ó, essa posição antes do A é a posição 0. Essa posição antes do I, do U, é a posição U, 1. A posição antes do L é a posição 2. A posição antes do A é a posição 3. E a posição antes do fim do texto é a posição 4. Como eu peguei aqui, olha, o I vale quanto? 0. 0 mais 1, 1. Ó, peguei de 0 a 1. Quando eu rodar o loop outra vez, quanto que vale o I? 1. Então, ó, vou pegar de 1 até I mais 1. 2, olha lá. Beleza? Então, dessa forma, ele vai pegando letra a letra. Tranquilo? Fácil? Então, olha só. Oi? Então, aí, veja bem. Olha o passo a passo que eu estou fazendo. Eu peguei aqui, acompanha o passo a passo, porque senão vocês vão se perder. Eu peguei aqui, isso tudo aqui, olha, está pegando letra a letra do texto que foi passado. Então eu peguei uma letra e passei essa uma letra para esse método posição. O que esse método posição vai ver? Ele vai percorrer o vetor até achar aquela letra lá no alfabeto. Quando ele achar a letra, ele retorna para a minha posição que a letra está. Certo? O que eu faço? Posição recebe posição mais a chave. Andei. Certo? Eu estava na posição 2. A chave era 5, fui para a posição 7. Tranquilo? Então eu andei só posição. Aí agora é quase simples. Vou só terminar esse raciocínio para eu... Quase simples. Eu vou só terminar esse raciocínio para você poder entender e depois a gente voltar e resolver um probleminha que vai dar. O que eu tenho agora? Eu tenho uma posição criptografada, certo? Só que eu não tenho a letra.
Certo? Então, olha aqui o que eu vou fazer, ó. Creep, né, que é a minha variável. Creep mais igual, ou seja, creep recebe o valor dela mesmo mais alguma coisa que eu vou colocar. Tá? Ela vai receber quem? Olha só, letra com a posição. Ó, letra com a posição. Pronto. Tudo bem. Montei ali. Aí, o que eu vou fazer agora? Quando rodar isso de novo, vai dar outra posição, então não preciso nem me preocupar em limpar a variável posição. Certo? Porque cada vez que ele percorrer o vetor, ele pega outra letra, o método que devolve a posição vai devolver um outro número para a posição para ele somar com a chave. Tá tranquilo? Substitui toda vez, né? Isso. Agora vamos para a merdinha que vai dar. Merdinha. Por quê? Se a minha letra for Z, Não tem mais. Mas aí tem que fazer a volta. tem que fazer a volta. Certo? Se a minha letra for Z, eu tenho que voltar lá para o A. A próxima posição é A. Certo? Se a minha letra for A e a chave é negativa, ele tem que ir para o Z. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que validar a posição. Porque se a posição estiver estourando o meu range, ela tem que voltar para o A. E se ela estiver abaixo do meu range, se eu estiver descriptografando e ela for uma letra A, ela vai querer ir para um número negativo. Eu também não posso. Então, olha só o que eu vou fazer. Oi? Ó, se... Muito simples. Se posição for maior do que o tamanho do vetor, certo? Então eu vou ter que colocar aqui, ó, se posição for maior ou igual, né? Porque o tamanho do vetor, pensa o seguinte, tamanho do vetor é a quantidade de posições que tem no vetor. Só que começa da zero. Então se meu vetor tem duas posições, é 0 e 1. Então eu tenho que pegar maior ou igual. Se a posição for maior ou igual ao alfabeto.length, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá para o início. Então o que eu vou fazer? Posição recebe posição menos o alfabeto.length. Eu diminuo todo o alfabeto, que aí eu volto para a letra A. Agora, se o contrário acontecer, else if a posição for menor do que 0, ela é uma negativa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que posição recebe posição mais o tamanho do alfabeto. Para ele ir lá para o Z. Tranquilo? Aí, como ela é negativa, por exemplo, ela é menos 2. Aí eu aumentei 24. Na prática, o que ela vai fazer? Ela vai chegar aqui, ó, no X. Porque ela era menos 2. 24 menos 2, ela andou certinho. Beleza? Se ela fosse Z e fosse mais 1, então, vamos supor que aqui são 24 posições e está dando 25. Eu tiro 24, ela vai cair no A. Só que aí é mais 1, é 25, então ela vai para o B.
Se fosse 24 cravado, que é maior ou igual, eu tiro as 24 e ela cai para o ar. Entendeu? E aí, eu já tenho o meu método criptografar. Tá tranquilo? Olha só. Lar docilar. Lar docilar. Vocês vão tentar fazer. Não é para tentar de sacanagem, para falar assim, professor, eu tentei. Não. Não tentar. Vocês vão meter a mão na massa e tentar fazer o método de descriptografar. Gente, dica. É a mesma coisa, né? Só está invertido. Certo? Desfazer o processo. Beleza? É a mesma coisa, só está invertido. Tá tranquilo? Então, até sexta-feira, daqui a 2 dias, vocês têm um dia e meio aí para fazer. Beijo nas crianças, até sexta.